Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem esse espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, vocês daqui, vocês de casa, o Evangelho de hoje nos oferece mais uma oportunidade, dentre muitas ao longo do ano, para que reflitamos um pouquinho de maneira mais profunda, com mais vagar, acerca desses fenômenos paranormais que acometem muitas pessoas e que ao longo da história, não só de agora, mas de todos os tempos, desde que existe gente na face da terra, foram interpretados somente religiosamente. Nunca foram interpretados, olhados, vistos, acolhidos como fenômenos naturais, próprios do ser humano. Não que acontecem todos os dias, mas fenômenos raros, incomuns, entretanto, fenômenos sempre naturais. E essa é a oportunidade que a gente tem de pensar um pouquinho, em breves minutos, sobre isso. Primeira coisa importante da gente colocar na cabeça é que a gente não pode pregar a Bíblia, que foi escrita há 2000 anos, 2500 anos ou mais anos, e trazer do jeito que está escrito para a realidade da gente hoje, sem nenhuma mediação da história, da ciência, da evolução da compreensão acerca das coisas. Não. Tudo acontece num tempo e nós temos que olhar para aquele tempo, para as dificuldades próprias daquele tempo e para as interpretações que eram possíveis naquela época. E não temos simplesmente de dizer que hoje vamos repetir a mesma compreensão. Não, temos condições de dizer diferente. Aliás, nós temos obrigação de atualizar em nós, trazer para os nossos dias tudo aquilo que foi feito por Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Assim como Jesus Cristo
sentiu-se no dever de atualizar toda a lei mosaica do Antigo Testamento. E nós vimos isso no Evangelho de ontem. Foi dito aos antigos, diz Jesus Cristo, não matarás. Aí ele diz, eu porém vos digo, ou seja, trouxe essa lei antiga para o seu tempo. Foi dito aos antigos, ouviste da boca dos antigos, não jurarás, eu porém vos digo. Jesus Cristo sempre atualizou. 2000 anos depois, nós que temos o mesmo Espírito de Deus em nós, que moveu Jesus Cristo, somos chamados a também fazer atualização da sua mensagem. Caso contrário, ficamos amarrados a um tempo que já não existe, querendo repetir e copiar coisas que já não nos servem mais, não nos dizem respeito de forma alguma. Nesse evangelho de hoje, um pai está reclamando a Jesus Cristo porque trouxe um filho aparentemente demoníaco, possuído, e os discípulos não resolveram a questão. Procuraram tirar o chamado espírito daquele menino e não conseguiram, até que Jesus Cristo veio e resolveu. Ora, a palavra do Pai para Jesus expressa a visão da época sobre aqueles fenômenos atribuídos ao demônio, mas são enfermidades psíquicas, são enfermidades internas, são descompensações, incompatibilidades entre consciente e inconsciente, geradores de muitos problemas na vida das pessoas. Porque a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia não é um livro de história, que tem a obrigação de contar as coisas tais e quais elas aconteceram, ou então de confirmar todos os itens da ciência. Não, ali a Bíblia é um livro de doutrina, de revelação, e usa 1001 artimanhas para manifestar a vontade de Deus para o seu povo. Usa muitos artifícios, parábolas, histórias, comparações, tratados, filosofias, usos e costumes para contá-las. Afinal, a palavra de Deus encontra-se devidamente encarnada no tempo e no espaço, e nós devemos trazê-la para o nosso tempo e para o nosso espaço. Vejam só, o Pai pediu aos discípulos, mas os discípulos não conseguiram tirar aquela suposta possessão do seu filho. Por quê? Simplesmente porque não se tratava de uma possessão. Eles fizeram tudo para tirar um espírito que não existia, um demônio que não estava ali. O menino estava doente, precisando de acolhimento, de compreensão, de carinho, de afeto, da gente poder conversar um pouquinho com ele, com a família dele. E foi isso que Cristo fez. Chamou o pai e disse, menino, há quanto tempo esse menino está assim? E o pai disse, desde criança que esse menino é assim. Ah, começou a entender. E o que é que tem acontecido com ele? Outros fenômenos além desse? Sim, ele já tentou se matar, jogou-se na água, jogou-se no fogo. É exatamente o que acontece quando as pessoas procuram a gente para conversar. Não é de agora, e não é a primeira vez, nem a primeira coisa. Já vem desde sempre. O que Cristo fez foi uma escuta apurada e qualificada da situação. É o que a gente chama hoje na medicina, na psicologia, de anamnese. Ele examinou a situação inteira, desde antes até aquele momento que acometeu o menino. E aí o que é que ele faz depois? Ele simplesmente usa uma técnica que é infalível. Ele usou do jeito dele, na linguagem dele, no tempo dele, quando a ciência praticamente não existia. Mas hoje a gente usa no tempo da gente com a linguagem da ciência. É uma técnica simples de deshipnotização, tirar alguém do transe. O menino estava em transe, o menino tinha tido um ataque, possivelmente epiléptico, porque ele babava, ele caiu, ele ficou se batendo contra si próprio. Tudo aquilo que a epilepsia mostra como seus sintomas mais corriqueiros. O menino disse que era possuído por um surdo-mudo, um espírito de um surdo-mudo. Por quê? Porque quando ele estava nessa crise, ele não falava, ele não escutava ninguém, não obedecia a ninguém. Era um transtorno psíquico muito profundo, como acontece
nas crises todas de hoje. E Cristo diz: eu te ordeno, espírito, saia desse menino. A gente diz na parapsicologia: eu vou contar de 3 até 1, de 5 até 1, e você vai ficar bom imediatamente. Fazemos a contagem e a pessoa volta, porque ela não está possuída por espírito nenhum. No máximo ela está possuída por ela mesma, numa dimensão que ela não compreende, que ela não sabe o que é. Ela está no mundo do inconsciente. E com a técnica, a gente trouxe a pessoa para a sua realidade tangível, palpável, concreta do presente. Então é muito importante que a gente perceba o que aconteceu nesse evangelho de hoje. Os discípulos também traziam consigo essa mesma ideia equivocada, preconceituosa, supersticiosa, brutal, de acreditar que aquilo era coisa do demônio. O grande problema quando um padre hoje é procurado por uma pessoa que está passando por um distúrbio desse, e o padre faz com que a família dele e ela própria acredite que é um demônio que está ali. Coitados, isso é uma desumanidade, uma crueldade. E se eu falo padre, eu falo qualquer pessoa que teria a obrigação de compreender um pouco mais das coisas, porque estudou. E aí diz: não, é o demônio, viu? Vamos fazer aqui um ritual de exorcismo. A criança que ouve: eu estou com demônio, aí acabou para ela. Porque quem sou eu contra o demônio? Eu não posso nada contra ele. Aí ele vai pintar e bordar na minha vida, fazer o que ele bem quer. Mas se eu digo: isso aí vai passar, isso é uma coisa muito natural, acontece com muitas crianças que estão em fase de crescimento, muito adolescente, isso vai passar. E vai passar a partir de agora. A gente vai conversar com você, ver o que aconteceu e ver de que você está precisando. As coisas já começam a se acalmar, a melhorar, porque a própria criança começa a acreditar que não é nada demais. E essa crença é poderosíssima para iniciar o processo de cura, de apaziguamento interior, de tranquilidade da sua alma e do seu psiquismo. Foi isso que Jesus Cristo precisamente fez. Nenhum espírito pode fazer nada contra nós. Se há um espírito em nós, é o Espírito de Deus. Foi soprado em nossas narinas de uma vez por todas. E como não cabem 2 espíritos no mesmo corpo, se já temos o Espírito de Deus desde que nascemos, nenhum outro pode entrar em nós e fazer qualquer coisa contra nós. Tudo é da nossa cabeça, tudo é humano. É importante que nós comecemos a compreender, buscar entender, buscar ler um pouco mais, buscar conversar com quem já estudou, já sabe, com quem já teve uma experiência prática frente a esses fenômenos, para que a gente também alargue a cabeça e não fique uma cabeça do tamanho dos pais desse jovem e dos próprios discípulos que não entendiam nada do que estava acontecendo. E por último, vem aquela pergunta: quando tudo se resolve, os discípulos inculcados: Senhor, por que é que a gente não conseguiu tirar esse espírito do rapaz? Fizemos de tudo. Jesus Cristo responde de uma forma muito clássica: é porque há demônios que ninguém consegue tirar, a não ser com oração. Ou seja, é preciso meditar, rezar, adentrar no problema, refletir 1, 2, 3, 10 vezes, contemplar a situação. Esse é o resumo da palavra oração, para que vocês percebam que a coisa não é o que vocês pensam. Tomara Deus que pouco a pouco a gente vá compreendendo e se abrindo para essas realidades, e que o próprio Espírito Santo, que está conosco, porque antes esteve com o próprio Jesus Cristo, nos ajude nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.